E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Sim de Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Nini Girardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo na sua plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento no ar. E hoje é um dos meus dias favoritos, né, Victor? Com certeza. Dia de case de sucesso. E a nossa convidada tem um empreendimento super diferenciado que combina propósito, experiência, comunidade no ramo de alimentação saudável. Isso aí, Nina. Estamos com ela, Camila Whitehawk, proprietária da Bendita Horta e também que foi palestrante da FBV 2025. Bem-vinda, Camila, ao Varejo em Movimento. Dá um oizinho aí pro nosso público. Oi, pessoal. Muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da história da Bendita. Enfim, bora lá, vamos conversar que a gente tem muita história para contar. Isso aí, já tá sabendo então, é podcast sobre case de sucesso, é muita história. Mas, Nina, nós temos vários podcasts de case de sucesso e de conteúdo também, e quem quiser acompanhar esse aqui e muitos mais, tem que fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização rumo à terceira temporada, Isso hein, aí, Victor? logo mais. Não esquece de curtir, deixar teu like e compartilhar com os amigos. Com certeza, Nina, realmente para ajudar a compartilhar e fortalecer o trabalho aqui do Varejo Movimento e espalhar histórias tão legais quanto a da Bendita Horta para muito mais gente. Mas claro, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos lá, Camila, então, começar o nosso papo do início. Sim. Me conta um pouquinho tua história também como empreendedora, como é que começou e a própria origem da Bendita Horta. Ok. Então, diferente de muitas empreendedoras, empreendedores que tem por aí, eu nem sempre sonhei em ser empreendedora. Na verdade, eu tracei a minha carreira para ser CLT, né? Eu sou formada em Relações Públicas pela URGS, fiz MBA na FGV, fiz especialização em Marketing em Londres e trabalhei em grandes empresas. Trabalhei em grandes empresas daqui, como o Grupo de Médio Panvel, Grupo RBS. Uau. Trabalhei no Carrefour também, na área de comunicação e marketing. Só que a vida vai te mudando, vai te apresentando novas oportunidades, né? Enfim, assim, trabalhando, né? Eu tive momentos de muito estresse, de muito... Mais ou menos quando eu gosto de comparar assim, muito o nosso corpo com um carro, né? Às vezes quando tu não cuida do teu carro, não troca o óleo, coloca um combustível ruim, começa a falhar. Começa as luzinhas a acender e o nosso corpo também é assim. E teve um momento ali da minha carreira que eu não estava dormindo bem, não estava me alimentando bem, não estava praticando exercício, tudo que a gente sabe, e meu corpo pifou. E ali eu tive que mudar algumas coisas no meu dia a dia, né? Na minha saúde. Conheci uma nutricionista funcional e, enfim, ressignificou assim, a minha alimentação. Eu vi que a alimentação podia fazer muito bem para mim, né? Bom, daí aqui, olha, vamos. Comecei a mudar minha alimentação, enfim... vamos parar por aí. Nisso, eu tive a oportunidade de morar em Londres. Então, larguei tudo aqui, casei, fomos eu e meu marido para Londres e ficamos 2 anos lá. Então, lá em Londres, a minha vida foi muito diferente daqui, né? Eu desacelerei um pouco, comecei a cozinhar mais, a fazer yoga, a correr. E lá em Londres, eu conheci um monte de lugar bacana, mas com essa batida wellness, né? Que a gente, hoje em dia, tá se falando muito, assim, de qualidade de vida, de saúde. E eu vi que aqui no Brasil não tinha. Bom, foram 2 anos e a gente fala, né? Que a gente nunca volta igual de uma viagem, né? Ser das antigas, mas é verdade. Voltei de lá, eu falei assim, não, eu quero empreender e vou empreender no segmento de alimentação saudável. Quero que fazia sentido pra mim, né? Que tinha muito a ver com, né, com o que pulsava em mim naquele momento. E daí a gente começou a desenhar a Bendita Horta. Que Camila, legal, menina. Aproveitando, primeiro, né? Que história incrível. E que incrível saber também que tu é Relações Públicas, o que fica muito transparente na tua fala. Super comunicativa, arrasou. E esse nome, Bendita Horta, de onde surge essa ideia pra esse nome? A gente percebe que tu veio também pra atender uma dor do mercado, né? Isso aí. Eu acho que era uma dor... muitos negócios, né, nascem da dor do empreendedor. E a Bendita foi exatamente assim. Então, ela nasceu daquela dor que eu via. A gente saía da nutricionista com plano alimentar. E tu imagina, isso foi 2014, né? 2013 para 2014,
era um mercado, assim, a gente abriu o mato, né, pela Bendita. Então, a gente saía da nutricionista com plano alimentar, tinha que ir na loja de produtos naturais, na loja de suplementos, tinha que ir no empório comprar os grãos, tinha que ir na feira comprar os orgânicos, tinha que ir no restaurante de alimentação saudável. Então, era complicado. Então, era a minha dor e de muitas pessoas, né, que se alimentavam de forma saudável. E a Bendita veio justamente para colocar tudo isso num só local. Então, hoje em dia, eu digo que a Bendita Horta é um hub de alimentação saudável, onde café, empório, restaurante, delivery e eventos se conectam e a gente vibra, né, de alimentação saudável. Isso é muito interessante, Camila, porque o teu negócio é muito único, né? Ele é esse modelo híbrido Até hoje. de muitas coisas reunidas num só lugar. Como é que funciona realmente a gerência disso, assim? De tu pensar o teu negócio estrategicamente, a comunicação de vocês, de conseguirem passar pro público, olha, não é só um empório, não é só um restaurante, é tudo isso. Isso é um grande desafio pra gente, tá? Eu vejo que é o maior diferencial da Bendita. Nós estamos há 10 anos no mercado e ainda somos muito únicos, assim. Não só em Porto Alegre, como também fora, né? Como fora do Rio Grande do Sul. Então, esse modelo, só que ele exige muito da gente. Porque a gente é varejo, a gente é serviço, né? Então, mas é o que eu acho que faz da Bendita Horta ser tão diferente e conseguir formar essa comunidade, né, em volta dela, né, em volta da marca. Muito Então, importante. Forte. Camila, e você citou também a sua experiência em Londres, né? Que Legal. elementos que tu trouxe, que tu percebeu lá, que tu percebeu nesse movimento de wellness? Porque a gente sabe que o que tá acontecendo lá fora impacta muito, apesar da gente ter Verdade. também uma tendência muito Sim. vibrante aqui no Brasil. Então, quais elementos tu trouxe de fora, ou até mesmo de outros estados aqui, que tu implementou na marca, nessa construção? Eu acho que uma coisa que é muito simbólica nossa é a água da casa. Que era uma coisa que eu chegava lá em Londres, eles sempre te davam o tap water, que tu sentava na mesa e eles vinham e te ofereciam água da casa. Eu vou abrir a Bendita Horta, eu falei, é água, a gente tem que beber água, a água free. E eu me lembro que meu pai comentou ainda, ele disse assim, meu pai, né, old school, filha, mas se você der a água, as pessoas não vão pagar a água. Eu falei, pai, eu vou trazer muito mais gente servindo água, né, como cortesia da casa, do que cobrando por água, né? Então, isso é o que acontece até hoje. Até hoje a gente tem a água da casa. Isso a gente fala muito de saúde, né? A água é o básico. Quando a gente fala, você está se alimentando bem, você está bebendo água, dormindo bem, é água. Então, acho que isso foi uma coisa muito Londres. Hoje em dia é muito mais popular aqui, mas no início eu acho que impactou bastante. Isso é bem legal, Nina, porque é uma estratégia que virou marca do negócio. E uma estratégia simples, até Muito simples. assim, uma super inspiração para os nossos varejistas que estão nos assistindo, de como oferecer um simples diferencial pode agregar na experiência do cliente e ainda se conectar com a essência da marca. Exatamente. Fica na memória do cliente para ele voltar depois. Sim, com certeza. E Camila, ainda sobre isso, vocês estão realmente num mercado que está crescendo, né? E que daqui a pouquinho está se tornando cada vez mais competitivo. Qual é que tu considera que são esses realmente os diferenciais, mas principalmente também? Vocês têm restaurante, mercado, curadoria de produtos, né? Imagino que deva dar um trabalho. Como é que é esse processo para vocês? Eu acho que assim, o mercado de alimentação saudável, esse mercado de wellness, ele está crescendo muito. Tá? Pelos números a gente vê um aumento significativo ano após ano. Mas a gente ainda vê que tem um trabalho grande para fazer. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que as pessoas elas querem se alimentar melhor, isso as pesquisas mostram, o IBGE, o último censo do IBGE fala que 60% das pessoas querem se alimentar de uma forma mais saudável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem hoje uma população de obesos aí de 28, quase 30% da população brasileira é obesa. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, né? E a gente se torna muito responsável e está educando e está apresentando um melhor produto possível. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente está trabalhando com a saúde das pessoas, né? A gente está falando de alimentação saudável e falando da saúde delas, né? Então, a gente tem que apresentar o produto o melhor possível. E eu acho que desde o início, a Bendita se importa muito com essa curadoria dos produtos, né? Com olhar o rótulo, olhar de onde vem, quando vem. Então, acho que isso faz muito, muito do nosso propósito, né? E também fomentar toda essa cadeia, né? Eu gosto muito de contar, assim, que quando a gente iniciou a Bendita Horta, a gente, até hoje, né, vende hortifruti orgânico.
No início, a gente tinha que ir lá na feira de sábado, que acontece no Bonfim. Eu chegava lá às 5h45 da manhã com o meu carro, parava, assim, tinha um lugar específico para conseguir carregar. Eu tinha um carrinho, um carro, e tirei o banco de trás. Então, eram só os 2 bancos da frente, atrás, para carregar a caixa. E ali eu botava todas as caixas dos feirantes, né? Levava para a Bendita Horta, descarregava tudo, ia de novo, carregava de novo. E a gente começou, enfim, eu precisava ter mais hortifruti durante a semana. E ali a gente começou a se conectar com outras lojas de produtos naturais, com outras entregas de produtos orgânicos, outros restaurantes. E essa rede fez com que crescesse, né, a produção de orgânicos e a possibilidade, cresceu a demanda aqui em Porto Alegre e os produtores começaram a vir para Porto Alegre para entregar. Então, enfim, a gente também ajudou muito aí nesse crescimento, né? Incrível como o olhar inovador contribui para o desenvolvimento de toda uma cadeia, né? Verdade. Toda a cadeia. E Camila, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre esse início, porque vocês foram precursores, né? E a gente sabe que ser pioneiro em um mercado tem os seus desafios. Então, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesse início, até que a marca realmente tivesse a sua comunidade formada, para trazer esse novo conceito para Porto Alegre? Como que foi? Sim. Eu acho que Porto Alegre estava pulsando, assim, a alimentação saudável. Ela desejava muito a Bendita Horta. Tanto é que quando a gente abriu a Bendita Horta, eu fiz pouquíssimo investimento em marketing. A gente abriu as portas e a gente escolheu um ponto na frente da Bodytech, que é a maior academia de Porto Alegre. Então, estrategicamente, a gente escolheu um ponto. Nós estávamos procurando, a gente tinha sinalizado algumas regiões que eram importantes e uma era próximo da Bodytech. Coincidentemente, tinha um ponto disponível na frente. Porta com porta. Super bem localizado. Super bem localizado. Então, quando a gente abriu as portas da Bendita, as pessoas entraram. Então, mas é claro que a gente teve que ensinar uma nova comunidade, né? Até quando a gente falava de produtos, por exemplo, sem glúten, sem lactose, há 10 anos atrás, até acontecia às vezes de vocês irem nos restaurantes e perguntar para o garçom, tem glúten? Ele nem sabia dizer o que era, né? Hoje em dia mudou muito esse mercado, mas, né, há 10 anos atrás a gente teve que conscientizar. Então, eu acho que, assim, existia essa necessidade de uma Bendita Horta em Porto Alegre, mas também existia muitas dúvidas sobre alimentação saudável. Então, a gente fez muitos cursos de alimentação saudável, de gastronomia. Era um local para as pessoas aprenderem, né? Então, acho que esse foi um grande desafio. O grande desafio foi a cadeia de alimentação saudável. No início, a gente não tinha alimentos tão gostosos e saborosos como a gente tem hoje. Hoje, a gente consegue comer produtos saudáveis e gostosos. E isso, no início, era um pouco mais complicado. Não que não era possível, era. Só que a gente teve que desenvolver. Tinham muitas pessoas que chegavam lá com um bolo maravilhoso. Falavam, meu bolo é ótimo, sem glúten, sem açúcar e tal. Eu faço aqui em casa, na minha cozinha. Quero vender aí. Eu falei, eu preciso de uma nota fiscal. Eu não tenho. Não, mas tu é MEI, tu é... Não, então a gente tinha que ensinar as pessoas. Eu sou sem glúten. Não, mas para vender sem glúten tem que ter, né, uma cozinha, né, livre de contaminação cruzada, enfim, tinha que ter um rótulo dos produtos. Então, tudo isso a gente ensinou as pessoas, né? Muitas grandes marcas que estão com a gente hoje, elas começaram com um saquinho lá na Bendita, assim, olha, esse daqui é o meu produto, aqui tem etiqueta, sabe? Mas era tudo muito, muito simples, assim. As embalagens. Então, hoje, nossa, eu olho para a Bendita hoje e ela não perde nada para lojas de produtos naturais de fora, assim. Então, foi um mercado que evoluiu muito. Nina, ouvindo essa da Camila, antes de fazer a minha pergunta, eu quero conectar com um dos nossos últimos episódios sobre inteligência de mercado, como importante saber localizar o teu negócio. Muito! Antes de abrir, né? Isso foi muito legal. A Bendita procurou um lugar certo para se localizar. E ajudou um monte. Tu sabe que eu tive... A gente tem que valorizar muito todas as experiências que a gente tem na vida, né? De trabalho, de tudo. E eu tive a oportunidade de trabalhar no varejo em muitos momentos, assim. E tenho isso muito na veia. E eu tive um diretor que foi muito especial e ele falava que eram os 3 P's do marketing. Os 4 P's do marketing, que era ponto, ponto. E ponto. O ponto era muito... E aquilo era... Isso até hoje é muito forte na minha cabeça. Eu olho para as lojas e sempre penso assim, esse ponto é bom.
esse ponto é bom. E quando eu vi aquele ponto, eu falei, gente, é muito bom. E daí teve muito mérito também do meu sócio, meu marido, né, que é o Eduardo, que ele olhou e ele desenhou assim, olha, aqui vão ficar os orgânicos, aqui vai ficar o empório, lá no fundo vai ficar o bistrô. E desenhou aquilo porque era muito cru, não tinha nada, né? E a gente dependia muito do tamanho do ponto. Porque a gente olhava, podia ser um ponto de 50 metros quadrados, como podia ser um ponto de 150. E o nosso primeiro ponto foi um ponto de 150 metros quadrados. É um ponto grande. Para o meu primeiro negócio, assim... Arriscou. Corajosa. Isso aí. Sim. Quando eu vi o tamanho, porque, na verdade, a gente queria começar. Nem que fosse pequeno, né? Sabe? E Eu aí tava naquele começaram espírito, grande. vai lá e faz. Vou lá e vou fazer. Mas a gente já começou muito robusto. Tanto é que as pessoas, quando a gente abriu, as pessoas perguntavam, mas é franquia? Porque já tinha marca, sacola, tudo organizado, né? Aquela veia, né, de marketing, então. E, enfim, então, achei importante. E Camila, te ouvindo agora, né, enfim, contando tua história, mas principalmente sobre o modelo de negócio que tu tens, me parece ser um desafio, que é treinamento para os teus colaboradores. Sim. Porque tu tem um negócio de serviço, tu tem um negócio de varejo, e esse negócio de varejo tem produtos diferenciados, que para a maioria dos consumidores mesmo, é muito diferente, especificações muito únicas. Como é que é o treinamento dos seus colaboradores em relação a isso? Sim. Eu acho que tem um grande diferencial nosso, que a nossa equipe, principalmente a equipe de atendimento, ela são jovens estudantes ou formados em nutrição. Ah, legal. E isso é muito importante, porque desde a parte do princípio que eles têm interesse, eles vibram já com o que chega de novidade, com, ai, agora tem balinha de creatina, olha só essa barrinha nova, olha esse whey, porque esse whey tem não sei quantas gramas de proteína. Gente, eles entendem muito, sabe? Muito mais do que eu, assim, eles já sabem, né? Então, isso... E daí a gente tem um interesse muito forte da indústria de estar capacitando as pessoas. Então, a gente tem uma parceria muito forte das empresas de estarem treinando, né, a equipe, de estarem passando treinamento. Sempre que a gente vem com uma linha nova de produtos, a indústria vem junto para estar treinando, para estar mostrando, né? Isso é bem importante. Perfeito. Que bacana, porque se torna uma comunidade em torno da marca, não só com os consumidores, mas também com outras Isso aí. empresas, com toda a cadeia, né, de Sim. fornecedores. Verdade. Sim. Fiquei super emocionada quando a Camila comentou que as empresas que começaram lá com sacolinhas, vendendo de porta em porta, e hoje são super profissionais. Mas, Camila, a gente falou muito aqui do ponto. Isso Então, a aí. gente tem que entrar nesse assunto, né, Victor? Com certeza, Sobre certeza. a rua Silva Jardim, que se tornou um polo de bem-estar em Porto Alegre. Inclusive, tem notícias, tem reportagens Exato. sobre isso. Tem. Camila, como que foi fazer parte desse movimento? Ai, gente, a vida é muito interessante, né? Quando a gente estava procurando ponto, e, enfim, a gente viu a Bodytech, né, como né, um potencial. E quando eu vi aquele ponto, e a gente, enfim, visitou, tem uma curiosidade, que eu nasci na Silva Jardim. Eu morei, a Bendita era na 344, agora é na 298, mas eu nasci no 509. Do meu 0 até os meus 12, 13 anos, eu morei naquela rua, eu descia aquilo de skate, eu estudava no Pratini, eu morava naquilo. Então eu via aquela rua crescer, mas crescer até aquele ponto, assim, né? Que ficou ali, tinha algumas ferragens, o supermercado, o posto de gasolina, algumas lojas estéticas, mas veio a Bodytech, um pouco antes tinha a Fitness Hall, que era uma outra academia, veio a Bendita e, de repente, começou estética disso, outra academia na esquina, uma academia mais em cima, um centro de pilates, outro centro de pilates, psicólogo. E a rua hoje, ela fomenta muito esse estilo de vida, assim, saudável. É muito legal. E tu vê, assim, os meus clientes, eles são aqueles clientes que eles malham de manhã nas suas academias, daí eles vão lá pra Bendita, né, comprar alguma coisinha e já ficam pro almoço. E daí eles almoçam, daí eles saem, eles vão na estética, vão não sei o quê, e voltam pra Bendita no final do dia pra comprar a marmita congelada, né? Sua refeição congelada pra janta. Então eles passam o dia inteiro ali meio que caminhando, né? Muito home office agora, né? Ali em volta, muito. Então o pessoal usa como um ponto também de apoio para trabalhar a própria Bendita. Hoje a gente tem o nosso maior movimento é no almoço, mas a gente tem uma área boa, então o pessoal vai trabalhar lá também. Então passa o dia lá. Então tu vê assim, é uma rua que pulsa, assim, é bem interessante, bem legal. E isso acaba se conectando, né, Nina e Camila, com a questão da comunidade, Exatamente. que é um pilar do teu negócio, Sim. né? Como é que vocês fizeram? Isso foi de propósito? Foi uma estratégia? Foi muito natural a partir do próprio ponto? Como é que tu estruturou a comunidade no entorno da Bendita Horta?
A comunidade, eu acho que foi uma coisa muito natural. Eu acho que muito do que eu já tinha vivenciado, né? Do que eu, né, e meu sócio já tínhamos vivenciado nas nossas outras empresas, assim, que a gente tinha trabalhado. O quão era importante, né, a comunidade. O quanto era importante tu ter as pessoas as próximas de ti, nutricionistas, né? E daí, assim... Primeiro, acho que a gente tem que entender qual que era o nosso propósito, né? Eu acho que a Bendita ela veio muito disso, de mudar o mundo através da alimentação. E isso é até hoje. Se tu me perguntar quais são os próximos passos, a gente ainda tem muito o que fazer para mudar o mundo através da alimentação. Para que as pessoas entendam a importância de se alimentar bem e de ter uma vida saudável. Dito isso, sabemos qual é o nosso propósito, a gente tem que olhar para fora e ver quem é que compartilha desse mesmo propósito, né? E foi daí que a gente começou a trazer esse público. Ele veio ao natural, mas a gente segurou ele, né? De uma forma muito legal, assim. Então, a gente vê que esse público, ele se reúne lá na Bendita. As nutricionistas, elas marcam reunião, elas se conhecem, elas indicam a Bendita, né, para os seus pacientes. Então, acaba sendo um ponto, né, de encontro, né, de conexão de toda essa comunidade. Muito interessante. Camila, isso que eu ia falar, que é um ponto de encontro. E eu adorei que você falou que é um hub de alimentação saudável. Exatamente. Você comentou, né, que as pessoas se identificaram com a marca. Primeiro, que a Camila trouxe uma aula de como construir uma comunidade de marca aqui com a gente, né? Tanto que foi o tema da palestra da Camila na FBV. É verdade. Uma palestra que foi incrível no Isso palco aí. Pequenos Gigantes, justamente para compartilhar esse case de sucesso. Mas antes da gente entrar na palestra, Victor, Camila, quais estratégias vocês usaram daí para alimentar e fidelizar essa comunidade, mantê-la ali com vocês? Porque o público se identificou com esse propósito, né? Essa essência que tá super clara. E que várias ações vocês fizeram para manter eles ali? Vocês fazem eventos também, além de tudo, né? Eu acho que o evento, ele responde muito da tua pergunta, assim. A gente tem um espaço muito legal, mesmo no endereço antigo, né? Porque agora a gente já fazem 6 anos que a gente se mudou para um endereço maior. Em 2019, a Bendita... Na verdade, a Bendita ela ficou pequena muito rápido, tá? Mas a gente foi indo, assim. E daí, 2018... eu tive a minha Nina, né? E daí eu falei assim, tá tudo tão bonitinho aqui, né? Vou aproveitar e vou ser mãe, né? Não foi bem assim, né, pessoal? Mas contando. E tive a Nina, isso em setembro ali. Então, ela era bem bebezinha ali para final de 2018 para 2019. Tudo certo, tudo andando sob controle. Recebi uma ligação que tinha aberto um ponto na mesma rua, apenas 100 metros de distância. Um ponto maior que o nosso, com um quintal, com árvore, com tudo que eu sempre sonhei. Fui lá, a Nina tinha 45 dias quando eu fui visitar. Ela no Canguru, fui lá visitar o ponto, assim. Daí quando eu entrei, eu falei, tá, né? Nina, o que tu acha? Ela me olhou, sorriu pra mim, eu entendi aquilo como um sim, bora lá. E a gente se mudou, então, pro outro ponto. Mas ambos os pontos, a gente sempre fez muito eventos para as nutricionistas. Então, a gente sempre agregou muito, trazendo palestrantes de fora. E isso a gente sempre teve muito forte, a indústria, né? Então, os próprios fornecedores tinham, vamos mostrar a linha, vamos... E sempre trazendo coisas diferentes, assim. Nunca com aquela coisa, vamos vender produto. Uma coisa que eu sempre bati muito forte é a Bendita é um lugar para te fazer experiência, tá? Para te... impactar o teu público, os nutricionistas, os educadores físicos, enfim, de uma outra forma, é experiência, não é preço. Preço a gente vai ver na internet, vai ver em outros, né, em outros lugares. Aqui é encantar. E foi isso que a gente sempre fez, assim, sabe? Encantou as pessoas. Eu acho que é isso que a gente... É dessa forma que a gente consegue, né, ter essa comunidade tão forte e que defende a Bendita, né? Que mostra, né? Que tá lá defendendo, que tá mostrando, porque a Bendita fez isso, olha que legal, divulgam, é muito, muito bacana. Que estão compartilhando nas redes sociais. Verdade. A gente tava falando aqui nos bastidores sobre o trabalho da Bendita Horta no Instagram, que é belíssimo. Então, Camila, compartilha com a gente também. É uma marca também nativa digital, né? Já nasceu nesse momento de plataformas. Isso. Mas como que foi essa construção de marketing pra você também, que é de relações públicas, né? Sempre foi uma coisa... toda a parte, né, de marketing sempre foi muito importante para mim, foi uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado, né, onde é que minha marca estava aplicada, detalhes de PDV, né, e quando a gente abriu a Bendita, tem uma curiosidade interessante, era muito a época do Facebook. Ai, sim. Então, Instagram
Tinha, mas não era algo assim relevante. Tava nascendo. Eu achava que não era relevante, talvez. Daí, quando eu abri a Bendita, tinha uma fornecedora nossa, uma dessas pequenas fornecedoras que a gente tinha no início, que ela era bem mais jovem, né? E daí ela tava ali na inauguração, ela assim, tirou uma foto e disse assim: qual que é o Instagram da Bendita? E eu, Instagram? A gente não tem Instagram. Ela, como assim? Daqui, pegou meu celular e Bendita, não, Bendita Horta já tem, Bendita Underline Horta. Eu falei, Bendita Underline Horta, é isso aí. E é ali que ela começou. Então ela fez ali o meu Instagram e ali eu comecei a ver. E assim, foi muito vivenciando, né? Muito empírico, olhando ali e dizendo, funciona. A gente postei essa torta e vendeu. A pessoa foi lá, postou e acabou. Eu me lembro, assim, do primeiro post, assim, lá de um influenciador, que já era grande pra época, ainda é grande, na época já era, postou um açaí, várias pessoas vieram. Olha, eu vi o fulano comer o açaí daí. Eu falei, gente, não preciso nem anunciar em jornal. Não preciso anunciar em jornal, o Instagram resolve tudo e de uma forma orgânica. Tanto é que o número de segmentos, o número de seguidores que a gente tem até hoje é de uma forma orgânica, assim. Nunca precisei, assim, fazer grandes anúncios, coisas, simplesmente foi vindo, né? Essa rede cresceu, assim. Que incrível isso, Muito né, Victor? interessante, Em né? tempos, assim, de que o tráfego pago é o boom do Aham. momento, vocês conseguirem esse resultado somente com conteúdo orgânico, mostra também a essência da marca, que é muito Exatamente, forte. é o encantamento que eu acho que é realmente a marca do negócio É. de vocês, né? É muito legal, assim. E, enfim, a gente tá sempre tentando trazer coisas novas. Tá mudando muito isso, né? Então a gente Sim. também vai tentando se adaptar, vai testando. Enfim, E Camila, até sobre esse ponto, né? Coisas novas. Tu já esteve em experiências no exterior, né? Antes mesmo da Bendita, mas também depois, participando de feiras, eventos Sim. e tudo mais. O que tu tem observado no teu ramo, realmente, de novidades, de coisas que estão vindo? Até pra quem tá nos ouvindo daqui a pouco, dizer, opa, vou anotar isso que eu tenho que ir lá cobrar na Bendita Horta, porque eu sei que tá chegando no mercado. eu acho que assim, tem um momento muito, muito importante desse movimento wellness, tá? Então, acho que todo mundo tem que prestar atenção. E, independente do segmento, não estou só falando de alimentação saudável, mas eu estou falando de vestuário, estou falando Ótimo. de hábitos diurnos e noturnos, horários que as pessoas estão acordando, horário que as pessoas estão dormindo, as baladas, aquela coisa, as baladas do café estão aí, né? Acho que todo mundo está vendo essa movimentação da juventude, beber menos e curtir baladas, festas durante o dia. Então, assim, tem todo esse movimento muito forte das pessoas. Essa nova geração, ela vem diferente, né? Ela vem querendo mais qualidade de vida. E isso é muito importante. Isso é o que a gente vê muito lá fora, vê aqui, isso já está acontecendo. E isso é para todos os segmentos. Perfeito, muito importante mesmo. Adorei que a Camila trouxe essa questão da geração Z, que a gente vem falando há um tempo por isso aqui, aí. né, Victor? E que realmente tem um comportamento diferente e que casa com todo o lifestyle da marca, né? Muito. E Camila, já ficou claro aqui que a experiência do cliente tá, assim, no cerne da Bendita Horta, que é um dos pilares para vocês. Quais são os outros pilares da marca? Até trazendo um pouco assim do que a gente falou na FBV, né, que foi muito legal. A gente fala muito de comunidade, né, de propósito, que eu falei um pouco aqui com vocês antes, né, muito dessas conexões, que são muito importantes, e também de inovação. Né? A Bendita, a gente tem esse core, a gente tem esse propósito, e isso é tão forte que a gente consegue estar inovando, né? Tá trazendo coisas novas sempre. Então, a gente tem muitas coisas que estão com a gente lá desde 2014, mas sempre a gente está trazendo coisas novas, enfim, até porque eu eu vejo assim muito, né, o segmento de alimentação saudável, ele busca muito as novidades. Se a gente olhar um mercado tradicional, um supermercado tradicional, tem ali os commodities que são muito fortes. Então, tem as marcas que são sempre as marcas mais vendidas. Ano após ano, a gente sabe que já a Bendita não. Já o mercado de é diferente. Lançou agora o açúcar tal. Daí, todo mundo quer comprar esse produto. Mas agora o melhor whey é esse. Daí migra, vai todo mundo para isso. Porque agora o melhor é a proteína, o Body Balance. Daí daí as marcas lançam produtos com Body Balance. Então, é isso, assim. Então, é um mercado muito dinâmico, muito dinâmico. E o nosso cliente, ele tá mais propenso a querer novidades. Ele não é aquele cliente tradicional que sempre vai querer a mesma coisa, que consome o mesmo pão há 10 anos. Não, ele
Todo ano ele muda. Ele quer um low carb, ele quer um cetogênico, ele quer um sem açúcar, quer enfim. Agora fermentação natural, enfim. Vai mudando bastante, gente. É bem dinâmico. Tem que Muito, gostar muito disso. dinâmico. De acompanhar também Exato. as mudanças de comportamento, Estar as novidades sempre do atento. mercado. Sim. Com Isso é uma certeza. coisa muito legal, assim, que eu gosto até de ter. A gente tem, né, a gente tem o privilégio, né, quem trabalha com varejo, serviço, de estar cara a cara com o cliente. A gente tem que usar isso muito a nosso favor. A gente tem que aproveitar que a gente tem aí 2 ouvidinhos para ouvir os clientes. Muito mais do que falar. É claro que eles gostam de ouvir história, de conversar, enfim, mas eles gostam de falar. E eles gostam de falar o que eles gostam, o que eles não gostam. Eles viajam. E, comprei esse produto lá fora, viajei para não sei aonde, fui nesse restaurante, eles serviram isso, gostei disso. E eu vou ficando atenta. O que as pessoas estão buscando, o que elas estão... E isso vai me dando aí repertório para estar criando coisas novas. O feedback do cliente é extremamente importante, né? Gente, é um presente, por favor, escutem seus clientes. Afinal, é pra eles que a gente faz negócio, né? Exatamente. Camila, tu já falou um pouquinho, mas eu vou ter que perguntar, olhando pro futuro. Teu modelo de negócio hoje é uma loja só que vocês têm, né? Um ponto só. Como é que tá o futuro de vocês? Como é que vocês olham até mesmo a Benditorta daqui mais 10 anos? Eu me sinto muito feliz, assim, das escolhas que a gente fez, da gente ter entrado, né, de corpo e alma, de investimentos, né? Porque quando a gente investiu muito, financeiramente, tempo, dedicação, para que esse negócio realmente nascesse, crescesse. E até hoje, acho que a resiliência, né, e disciplina é muito importante para o empreendedor. Então, mas eu me sinto muito feliz a gente ter entrado nesse mercado de alimentação saudável. Eu vejo que a gente tem muito ainda o que fazer, a gente tem muitos desafios, assim. Então, eu acho que primeiro é ainda a parte da educação, de ser um porta-voz, né, de uma vida mais saudável, né, de mostrar que isso pode ser mais fácil, que a gente pode se alimentar bem, que isso é importante pra gente, né, não só se alimentar bem, mas também dormir bem, praticar exercício, ter boas relações, né, então isso eu vejo como uma coisa do futuro muito forte e também fortalecer cada vez mais a nossa marca, né, então a gente tá aí com a nossa marca própria, né, ano passado a gente fez todo um lançamento, a gente fez a linha de congelados. Então, a gente está com salgados proteicos, coxinhas, uma série de comidinhas gostosas para facilitar. Nossa, água na boca. Para facilitar a vida, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas... Uma das coisas que as pessoas falam, porque a alimentação saudável é difícil, não tem tempo para cozinhar. Então, peraí, que a Benditorta tá aí para te ajudar. Que legal. E mais uma vez, percebendo uma demanda do consumidor e atendendo esse mercado. Solucionando a dor. Exatamente. Solucionando a dor desde o início, né? É isso aí. Camila, então pra gente finalizar, vamos à nossa pergunta inspiradora. Isso aí. Se tu pudesse compartilhar um conselho, qual conselho tu daria para outros empreendedores que também estão iniciando em um mercado diferenciado, em um mercado de nicho? Se tu pudesse olhar lá atrás e aconselhar a Camila lá do início. Ai, gente. Gente, eu acho que eu não tinha me preparado para essa pergunta, tá? Porque eu tenho tantos sentimentos, assim, tantas coisas, né? Que quando eu fico pensando, dá vontade de pegar as pessoas pela mão e acalmar, assim, que tudo vai dar certo. Porque o início é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muita persistência, tem que ter resiliência e tem que estar sempre em constante aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, assim, eu acho que se for para dar um conselho, é assim, se mantenha aprendendo, sabe? Se mantenha de cabeça aberta para aprender coisas novas, faça cursos, hoje tem tanta coisa legal, assim, tanto podcasts como esses, aqui tem histórias inspiradoras que podem te dar dicas, que podem te mostrar, vão em busca de cursos, sabe? Se mantenham estudando o seu negócio e outras coisas também, porque eu acho que um ponto muito importante é a criatividade nos negócios, e a criatividade, ela não vem só de um conteúdo igual. Então, se eu ficar só estudando alimentação saudável, não. Eu tenho que abrir a minha mente também para outras possibilidades, para outras coisas, e isso me mantém mais criativa, né? Enfim, então acho que é isso, se mantém estudando. Perfeito, Camila. Nina, minha cara, bom, eu acho que a resposta é óbvia, mas temos um podcast. Temos um podcast, uma história emocionante, inspiradora. Camila, adoramos, foi incrível. Aí. Camila, diz pra nós, então, quem agora te ouviu, não conhece... Bom, né? Quem não conhecia a Benditorta, mas agora passou a conhecer daqui a pouquinho, quer te encontrar. Redes sociais, endereço, como é que faz?
Gente, espero todos vocês na Bendita Horta. Ela fica em Porto Alegre, na Rua Silva Jardim, 298. A gente fica das 9 às 19 horas. Vocês já viram que é um espaço com café, restaurante, né? Um buffet maravilhoso. A gente agora tá com um buffet de almoço, buffet livre, super, super saboroso, saudável. E também tem muito da gente no nosso Instagram, Bendita_Horta. Tem o nosso site, benditahorta.com.br, WhatsApp. Então, assim, olha, hoje você pode nos achar em tudo que é lugar. Perfeito, Então, perfeito. O Instagram da Camila vai estar ali, né, no nosso episódio. super Lá tem o Linktree, que pode acessar site, Sim. WhatsApp e tudo mais, para todo mundo que ficou interessado em conhecer o trabalho da Bendita Horta. Camila, muitíssimo obrigado por compartilhar a tua história. Ai, adorei, gente, adorei. Teus ensinamentos são muito legal, porque realmente é um negócio de muito Exato. propósito. Muito obrigada. Adorei, gente. Nina, minha cara, te vejo semana que vem? Nos vemos semana que vem com mais histórias Isso inspiradoras. aí. E você não se esqueça. Bom, foi um baita episódio, muita história, muito conhecimento também para tu sair aplicando no teu negócio e te preparar para o futuro e realmente para encantar os teus clientes. Não te esquece, inscreva-se no nosso canal do YouTube, curte, comenta, compartilhe esse vídeo para a gente alcançar ainda mais empreendedores que querem potencializar os seus negócios. Tá na plataforma de áudio, dá estrelinha, compartilha também realmente pra gente alcançar cada vez mais pessoas. Nina, minha cara, nos vemos semana que vem e também te espero no próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu! Tchau! Ai, tchau, tchau.